Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de maio de 2025. Rebelião contra Putin e seu regime. É um fato concreto que eu vou relatar, que é os primeiros sintomas detectados e que deve ter mais, que está se espalhando pela Rússia. A Ucrânia destruirá a ponte da Crimeia se negociações de paz falharem. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Conto com você que não é inscrito no canal, porque o que você vê aqui é a verdade. Muito obrigado. Separatistas, o que eu sempre chamava e chamo de pseudo-separatistas de Donetsk, que são russos que foram mandados antes da invasão em 2014 de Donetsk para obter a cidadania ucraniana e se auto-intitularam, já vieram alguns anos antes, e depois foram reforçados pelo grupo Wagner e outros grupos de paramilitares mercenários, eram próprios russos que invadiram a Crimeia e a região do Donbass. Bom, esses separatistas, eles estão preparando, já com liderança, uma revolta militar contra Putin, com perspectivas destrutivas, e também estão incentivando outras áreas, outras regiões, onde existem alguns focos já em potencial, infelizes com os rumos da guerra na Ucrânia e com a possibilidade de um cessar-fogo ou de uma trégua ou mesmo de um plano de paz aplicado na prática. Um dos separatistas, entre aspas, não é separatista, nunca existiu separatista ali, que chama-se Pavel Gubarev. Já falei dele em outros vídeos, já citei ele em outros vídeos. E ele é uma pessoa importante, ele é influente e está desde 2014 ali junto às Forças Armadas da República Popular de Donetsk. Na realidade, ele mesmo já disse que ele faz parte do exército russo. Ele foi tirado do exército russo, ele ainda recebe por lá, conta aposentadoria, mas ele veio como separatista, mandado pelo regime do maldito ditador. Ele pediu aos militares russos, esse Gubarev, que não entregassem suas armas após o fim da guerra. É isso que ele está falando, após o fim da guerra com a Ucrânia. E acusou abertamente o governo do ditador, no canal que ele tem no Telegram, que esse canal há muito tempo já está no epicentro das ações militares contra a Ucrânia. Ele é a favor da guerra contra a Ucrânia, ele é a favor de conquistar toda a Ucrânia, né? Ele fez uma declaração sombria para o Kremlin. Ele pediu aos militares russos que não se desarmem. Após o fim da guerra, ele declarou sua prontidão para liderar a resistência armada contra as autoridades do Kremlin. Você veja, e está publicamente, ou seja, ele já tem costas quentes, eles têm mais gente com ele. E por causa disso que ele está fazendo essas declarações e está com isso trazendo mais gente por lado dele. Aí ele disse o seguinte: entregamos nossas armas, entregamos o país. Fala esse Gubarev, no discurso que ele fez aos militares. Segundo ele, o regime do ditador Putin é o principal inimigo do povo russo. E congelar o conflito com a Ucrânia não resolverá os problemas internos da Rússia. Gubarev acusou diretamente as autoridades do Kremlin de destruir deliberadamente o Estado russo e causar danos incomparavelmente maiores do que as ações da Ucrânia e da OTAN. Eu concordo com ele. Eu dou razão para ele, mas, lógico, esses prejuízos que foram causados, muitos são causados porque a economia da Rússia está mal, é porque a Ucrânia bombardeou as refinarias, bombardeou a logística civil, ou seja, que transporta mercadorias, bombardeou portos, né? Por exemplo, né, bombardeou ferrovias que eram usadas para transportar mercadorias para exportar ou para importar, ou seja, a Ucrânia teve um papel fundamental disso, mas ele não citou isso, né? E lógico que o ditador também tem talvez uma grande culpa por as decisões erradas, né? Onde ele está dirigindo a maior parte dos recursos da economia para a guerra dele na Ucrânia, uma economia combalida que não tem mais
da onde tirar dinheiro. E o dinheiro, não vou dizer que já acabou, mas está acabando. E eu poderia até dizer que já acabou. O pouco que eles têm, eles mal conseguem girar. Tem, inclusive, fornecedores do setor de defesa que não estão recebendo, ou eles estão rolando. Recebe um mês, recebe daí 2 meses de novo. Mais ou menos assim, né? Mas são todos amigos do Putin, esses oligarcas do setor de defesa, e eles têm certeza que vão receber cedo ou tarde. E eles são ricos graças ao Putin, que manteve a riqueza deles. Essas declarações do Gubarev, elas são especialmente duras, tendo como de fundo esse golpe, essa rebelião que o chefe do grupo Wagner, que depois morreu em um atentado aéreo, né? Ele estava indo de Moscou para São Petersburgo, do Yevgeny Prigozhin, quando as forças do grupo Wagner quase iniciaram um confronto armado com as forças legais da Rússia. No entanto, esse Gubarev, ele vai ainda mais longe do que o Prigozhin. Ele apela não apenas a uma rebelião, mas a uma organização completa de resistência armada após o fim das operações militares no fronte. Então eles acham, terminou, se a guerra terminar amanhã, vamos nos reunir e vamos atacar o regime do ditador. Isso talvez implique em atacar Moscou. Analistas políticos há muito apontam para aumento de tensões dentro das Forças Armadas, né? E justamente essa questão dos generais, ontem foi afastado o comandante das Forças Terrestres, que é quem comandou o desfile, e ele meio que confrontou o ministro da Defesa, que talvez seja besteira ou não, mas para os generais, para os altos oficiais russos, e acho que para a tropa também, que não gostaram. Ele apresentou-se para fazer a inspeção da tropa em trajes civis. Quando ele é o ministro da Defesa, ele tem um uniforme militar de general, ministro da Defesa. E eles não gostaram. E depois do desfile, ele foi a uma reunião com adidos militares de outros países, generais que vieram ter uma reunião com ele para ver o armamento russo. Ele foi fardado. Então, parece que deu entre o comandante das Forças Terrestres e o ministro da Defesa, que chama-se Andrei Belousov, deu um mal-estar, um bate-boca por causa disso, e que foi no dia 9 agora, no dia do desfile, e ontem o Putin afastou esse general comandante das Forças Terrestres. Então, acho que pequenas coisas fazem com que some para grandes coisas contra o Putin. Então, após a guerra, o plano desse pessoal, os veteranos acostumados a altos rendimentos na linha de frente vão enfrentar dificuldades cotidianas e baixos salários na Rússia. Isso vai criar motivos para descontentamento e protestos, especialmente em um contexto crescente de desigualdade social e corrupção no sistema do regime do ditador da Rússia, segundo esse Gubarev. Então, talvez Donetsk, que eles invadiram, porque fizeram dela uma república e agora fizeram dela parte da Rússia, seja o estupim de alguma coisa que se volte contra a Rússia pelos próprios russos, né? Liderados por esse russo, que ele se auto-intitula cidadão da República Popular de Donetsk, que é uma fantasia, não existe isso, é só na cabeça do ditador Putin e daqueles que fizeram lavagem cerebral para que ele mandou para lá. E o recente desse conflito, então, que já não é tão recente, é do grupo Wagner, e as forças de segurança russas, mostrou que essa luta interna pelo poder, ela está se tornando uma ameaça real à estabilidade do regime do ditador, que até agora fracassou na sua campanha, que ele chama de operação especial, mas é uma guerra, é uma campanha militar na Ucrânia, porque, por exemplo, ele tinha em torno de 18% do território da Ucrânia e hoje tem a mesma coisa, 18,3% do território ucraniano controlado pelos russos. Então, na época, o Yevgeny Prigozhin criticou o Ministério da Defesa, criticou o general Shoigu, criticou o chefe do Estado-Maior, que é quem comanda o exército efetivamente, né? O Valery Gerasimov, e aí que que ele marchou contra Moscou, desistiu no final, negociou e depois acabaram com ele. Bom, então a situação na Rússia é tensa.
é tensa pela guerra na Ucrânia, mas é tensa dessa provável rebelião contra o regime do ditador russo. Enquanto isso, a Ucrânia disse que vai destruir a ponte da Crimeia se as negociações de paz falharem. As forças de defesa ucranianas não estão destruindo a ponte da Crimeia, construída ilegalmente pela Rússia, porque é um território ucraniano, não tiveram autorização para isso. Eles não estão atacando agora a ponte da Crimeia porque poderia prejudicar as negociações de cessar-fogo. Eles não querem. Se não houver, eles não vão dizer qual a data, se vai ser logo, ou vai demorar, ou vai ser no médio prazo, mas eles pretendem destruir. Numa entrevista, ontem, quem disse isso foi o vice-chefe do Estado-Maior da Marinha Ucraniana, eles chamam de capitão de primeira classe, que seria no Brasil o equivalente a capitão de mar e guerra, né? Ele disse que a ponte da Crimeia tem sido há muito tempo uma importante artéria logística para a Rússia. Ao mesmo tempo, também possui grande importância ideológica e estratégica. As forças armadas ucranianas podem ter as armas adequadas para destruir esse viaduto, mas os russos já fortificaram bem com sistemas de defesa aérea similares de ambos os lados da ponte. Uma conotação política, e isso adquiriu uma conotação política, né? E ele não descarta que no contexto das negociações de cessar-fogo, algum tipo de barganha pode estar em andamento, e a questão da ponte tenha sido suspensa. Vemos que o presidente americano, Donald Trump, está tentando evitar certos momentos que irritariam Putin profundamente, e um ataque à ponte da Crimeia enterraria completamente as iniciativas de paz, falou o comandante Rishenko. Ele também informou quais navios da frota russa do Mar Negro, que tem alguns que permanecem na Crimeia ocupada. Segundo ele disse, apenas navios principais que não estão lá, que ela precisa preservar de qualquer maneira. Mas ainda existem navios, principalmente embarcações de apoio, que não são estratégicas em termos de armamento e mesmo em termos de uma guerra nuclear, se houver, que os outros navios que saíram são navios importantes e ela não pode perder, como perdeu, por exemplo, o Moskva. E várias dezenas desses navios estão lá, por exemplo, navios anti-sabotagem, caça-minas, barcos, lançadores de mísseis foram para outra região, né? Lá para Novorossiysk, o porto de Novorossiysk, e também alguns navios pequenos anti-submarinos. Os russos já estão desmantelando alguns deles para sucata, no entanto. No geral, ainda há forças na península para as principais tarefas operacionais da Rússia. A primeira tarefa é o bloqueio do Mar Negro e está sendo resolvido. Os portos de Nikolaev, Kherson e Oshakov estão completamente bloqueados, disse o oficial. Ou seja, a Ucrânia bloqueou tudo isso, né? E essa é a preocupação. Então eles querem destruir a ponte da Crimeia, estão apenas aguardando ordens do presidente Zelensky, de acordo como for as negociações. Isso pode mudar, é claro, né? Pode ser que as negociações não deem nada e daqui a pouco o presidente manda segurar ainda para não destruir a ponte da Crimeia. A gente não sabe as decisões estratégicas importantes à condução do país, à condução da guerra e a postura também em relação aos aliados. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Você que está assistindo esse vídeo, você viu a verdade, inscreva-se. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.